Recortes em Provérbios, capítulo 19, 24 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série com o objetivo de destacar algumas passagens de cada um dos capítulos de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nós estamos usando a versão da Bíblia da NVI, a nova versão internacional, e te convido a assistir às outras séries que já foram gravadas aqui no canal. Nós estamos no mês de maio de 2024 e neste ano nós gravamos desde janeiro até agora 4 vezes a palavra de Provérbios. Em janeiro nós temos uma série chamada Provérbios, janeiro de 2024, que tem 60 vídeos que falam de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31 em 60 aulas. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base nos capítulos de Provérbios. Pegamos cada um dos 31 capítulos de Provérbios, tiramos um trecho de cada um dos 31 capítulos e fizemos uma exposição a respeito de uma lição para a vida. Em março, nós fizemos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Embora o nome da série seja 5 minutos, a verdade é que o objetivo desta série foi apresentar todos os assuntos que cada capítulo trata da forma mais resumida e breve possível. Então, os vídeos têm em torno de 30 a 50 minutos, porque alguns capítulos tratam de vários assuntos. Por isso tiveram uma duração maior e cada um dos vídeos tem todos os temas, todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios aborda. Para quem gosta de ter um estudo com todos os assuntos de cada capítulo e de maneira breve, essa é uma boa série para que você possa assistir se você não acompanhou. O nome da série, repito, é 5 minutos de meditação em Provérbios. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios. Esta série foi gravada com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. Os vídeos, que são em número de 31, cada capítulo tem uma leitura, tem duração de 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30, porque cada vídeo foi iniciado com a leitura e as considerações que trazem lições para aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal, e por essa razão alguns vídeos ficaram com uma leitura com mais aplicações e por isso tiveram uma duração maior. Agora, em maio, nós estamos gravando esta série que faz os recortes de cada capítulo de Provérbios para apresentar Quando você faz o recorte, você consegue visualizar os assuntos de cada capítulo de uma forma destacada. E você consegue comentar aqueles pontos por destaque. E você vai colhendo mais aplicações que contribuem para o crescimento em todas as áreas, porque Provérbios trata de todas as áreas. Feitas essas observações, todas essas 4 séries que eu mencionei estão aqui no canal, na seção das playlists. Acesse, se você se interessou, assista e depois compartilhe com outras pessoas aquilo que você tem aprendido no canal ou que vier a aprender com os vídeos que vier a assistir. Os recortes do capítulo 19.
O primeiro recorte fala sobre integridade. O versículo 1 nos fala: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Esse texto não incentiva as pessoas a serem pobres. Tem pessoas que usam esse texto e dizem: veja, a própria Bíblia fala que é melhor você ser pobre e você andar com integridade do que você ser rico. Mas quando uma pessoa fala isso, é como se ela estivesse dizendo que a Bíblia ensina as pessoas a serem pobres. E na verdade, esse versículo não diz isso. Esse versículo enfatiza que a integridade, que é ser inteiro, integridade é a qualidade de você estar por inteiro com Deus. O íntegro, ele não negocia com o erro, com a desonestidade, com o engano, com a mentira, com a trapaça, em fazer o mal contra o próximo, em fazer alguma coisa errada. O íntegro, ele é inteiramente, 100%, totalmente entregue a Deus. É isso que significa integridade, é a qualidade de estar sempre por inteiro com Deus. Tem aquelas pessoas que entram no casamento, por exemplo, e elas não estão inteiras com o seu marido, inteiras com a sua esposa. Elas guardam as senhas do telefone celular porque têm um contato com alguma outra pessoa que não deveria participar daquela relação, mas que está ali porque a pessoa não está inteiramente vinculada naquela aliança, naquele casamento, naquele relacionamento. Para que você possa estar com Deus, é necessário que você seja inteiro, que você seja íntegro, que você seja totalmente de Deus. E se uma pessoa negocia a sua relação com Deus por causa de riqueza, então é melhor que ela despreze a possibilidade, a chance de conseguir aquela riqueza. Porque em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, Jesus, quando estava fazendo o seu sermão do monte, disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e também às riquezas. E é por essa razão que Deus fala que ele tem que estar em primeiro lugar. Por isso o texto fala: é melhor o pobre que permanece inteiro com Deus do que o tolo que fala perversamente. O tolo que fala perversamente é aquele que fala para fazer algo perverso. Perverso é aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que destrói o próximo. O tolo é aquele que faz tudo para conseguir o que quer. Se ele quer sair com uma certa pessoa para satisfazer a sua lascívia, ele faz tudo para conseguir o seu objetivo. Não importa quais as regras de moral, de ética, que ele vai ter que violar para conseguir satisfazer a sua carne. O tolo é aquele que vê uma riqueza e ele fala: não importa, eu enganarei, trapacearei, serei desonesto, farei tudo o que tiver que ser feito, mas aquela terra, aquela propriedade, aquela casa, aquilo será meu. Então o tolo que fala perversamente é aquele que é capaz de desprezar a integridade para conseguir coisas que são da terra. Pode ser a satisfação do seu prazer por meio de um adultério, pode ser uma propriedade, pode ser alguma posição social de dizer que é amigo de uma pessoa importante, de um artista. Tem pessoas que fazem de tudo, passam por cima de todas as outras pessoas só para dizerem que conseguiram acessar um artista, um ator, um presidente, o líder de uma empresa, enfim.
As pessoas, elas têm muitos interesses, cada pessoa tem os seus interesses, e tem algumas pessoas que não avaliam se esses interesses por status, poder, privilégio, fama, satisfação pessoal da carne ou satisfação da busca por riqueza as levam a fazer. São pessoas que estão dispostas a passar por cima do relacionamento com Deus, da integridade, da verdade, da sinceridade para conseguirem o que querem. E é nesse sentido que o versículo 1 fala: a integridade é algo tão importante que, se for para você conseguir prosperar e avançar, é melhor que você tenha uma paralisação, que você tenha uma estagnação, mas que você se mantenha íntegro, para que você possa crescer, prosperar, obter a riqueza, o crescimento da sua empresa, das suas metas, mas o seu crescimento tem que estar acompanhado da integridade. Se você buscar alguma coisa, alguma riqueza, em que você tenha que violar os mandamentos, subornar, corromper ou fazer alguma coisa ilícita, não faça, porque a integridade diante de Deus tem extremo valor. Deus faz aliança com pessoas que são inteiras, com pessoas que estão completamente ligadas a Ele, com pessoas que não negociam com os mandamentos, que não negociam com o pecado, que estão completamente dedicadas a honrar a Deus de forma perfeita, plena, absoluta. Isaías capítulo 59, versículo 1 fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos erros, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sempre que você cometer pecados, sempre que você violar a integridade, fazendo coisas que não são honestas, não são verdadeiras, não são sinceras para obter seja lá o que for, e aqui o versículo 1, quando fala do destaque da pobreza, que é melhor o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente, dá um destaque que muitas pessoas buscam riqueza, buscam dinheiro, passando por cima de normas éticas, morais e de integridade. Se for para conseguir riquezas violando a integridade, é melhor não caminhar por essa rota, por esse rumo do suborno, da corrupção, mas manter-se onde você está, aguardando uma oportunidade, estudando e crescendo as suas habilidades para que você cresça, para que você passe para um outro nível do seu negócio, para a sua ampliação, mas sempre com integridade. E integridade é o tema-chave do capítulo 19 de Provérbios. Nós temos a questão da integridade passando por todo o capítulo 19. E o segundo recorte fala sobre a pressa que algumas pessoas têm na vida. O versículo 2 fala: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. A primeira parte sobre a pressa: não é bom você ser zeloso sem conhecimento. Tem muitas pessoas que são extremamente dedicadas e empenhadas e colocam todo o seu esforço, colocam o seu sangue em um negócio que muitas vezes o sócio apresentou na empresa, mas elas não sabem que o sócio pagou um suborno, fez uma corrupção, negociou um contrato, deixando de observar uma certa norma que deveria ser observada. Quando você vai colocar o seu zelo, o que é zelo? É aquela preocupação excessiva, é aquela dedicação em fazer o seu melhor. Quando você não tem conhecimento a respeito de alguma coisa e você coloca o seu zelo, a sua dedicação naquele negócio,
sem ter conhecimento daquele negócio, você corre um sério risco de sofrer um dano muito grande na sua vida. Imagine que você começa um relacionamento com alguém, colocando isso para a vida conjugal, e você não tem conhecimento a respeito de quem é aquela pessoa. Mas você pensa, pela aparência, que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo para se casar com você. Você vai ter zelo, você vai se dedicar, você vai se empenhar, você vai se arrumar, você vai dar o seu melhor naquele relacionamento. Mas enquanto você não tem conhecimento a respeito daquela pessoa, o que aquela pessoa faz, quem aquela pessoa é, se você se casa no escuro, você vai ter zelo daquele relacionamento e de repente você está tendo um zelo num relacionamento em que a pessoa é desleal, é infiel, é corrupta. Isso para dar um exemplo no campo da vida conjugal. Mas imagine que, né, o primeiro exemplo, o exemplo do sócio que fez um suborno, praticou uma corrupção em oculto com algum órgão público para fazer a venda de um produto que a empresa vende, negocia, e a pessoa não sabe, não tem conhecimento disso. E ela vai se empenhar, vai se dedicar, vai fazer tudo sem conhecimento. O que a primeira parte está falando é: quando você fizer qualquer negócio na sua vida, seja procurar um marido, uma esposa, seja abrir uma empresa, seja fazer um contrato, seja nos seus relacionamentos, procure saber, ter informação, ter conhecimento, para que você possa colocar todo o seu zelo, toda a sua dedicação, todo o seu esforço. Se você fizer coisas sem conhecimento, você corre o risco de passar por cima da integridade. Você se preocupa em ser inteiramente de Deus, mas as pessoas que estão à sua volta acabam não contribuindo para que aquele negócio seja totalmente de Deus. Você precisa buscar integridade, por isso você precisa ter conhecimento a respeito das coisas, para que você possa ter zelo. Não tenha zelo sem saber, sem se informar do negócio. A segunda parte sobre a pressa fala assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. A pessoa que é precipitada é a pessoa que faz as coisas antes do tempo. É a pessoa que fica ansiosa. Ela quer fazer logo o negócio. Veja que a primeira parte do versículo 2 fala: não é bom ter zelo sem conhecimento. Está dizendo, você precisa saber qual o terreno que você está pisando quando você fizer qualquer negócio. Se você é precipitado, se você não tem conhecimento no terreno que você está pisando e já quer logo se casar com essa pessoa, porque ficou ansioso e afoito, dizendo da sua primeira impressão que é a pessoa da sua vida, você pode ser precipitado e perder o caminho. Você pode descobrir 1 mês, 2 meses, 3 meses depois que aquela pessoa na realidade não era a pessoa com quem você deveria se casar, que aquela pessoa não era a pessoa com quem você deveria ter feito sociedade. Tem pessoas que falam: ah, mas eu conversei com a pessoa 1, 2 vezes e a pessoa me pareceu muito correta, parece que é bem honesto, parece que é bem transparente nos negócios, eu vou fazer uma sociedade com essa pessoa. Então você se precipita e já faz a sociedade, constitui uma pessoa jurídica, uma empresa, e depois você descobre que a pessoa suborna, faz coisas erradas, vende produtos com falsificados, vende produtos com prazo de validade vencida. Tem pessoas que adulteram a, o produto com a finalidade de aumentar o lucro. Usam a balança injusta, que é quando coloca na embalagem que tem 40 gramas, mas tira 5 gramas de cada embalagem para ter um ganho. Então, tem pessoas que agem com desonestidade. Você não pode ser precipitado e perder o caminho.
faça tudo com conhecimento, porque quando você sabe bem o que você está fazendo, você consegue guardar integridade. O terceiro recorte fala sobre autorresponsabilidade e vitimismo. O versículo 3 nos fala: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. O que o versículo 3 está dizendo é: você é totalmente responsável por aquilo que acontece a você. Se você é sensato e inteligente, você vai ter sucesso e vai prosperar. Se você for insensato e não buscar conhecimento, como diz o versículo 2, e for precipitado em fazer as coisas, você vai arruinar a sua vida. Mas a ruína da sua vida, quando acontece, ela é fruto da sua insensatez. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mas o que acontece no dia a dia? Quando as pessoas sofrem situações ruins, muitas delas se voltam contra Deus. Elas falam: Deus não me abençoa, Deus não me ajuda, Deus é contra mim, Deus favoreceu o meu vizinho, mas ele não me favorece. O que o versículo 3 ensina é: preste atenção no que você tem feito. Preste atenção para ver se não foi você que deixou de fazer o que precisava fazer para conseguir os resultados favoráveis a você. Porque o que arruína a sua vida é a insensatez. Então, nós somos autorresponsáveis pela nossa vida e nós temos a responsabilidade de buscar conhecimento, de buscar sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 7 fala: adquire a sabedoria com tudo o que possuis. Em outras palavras, use o seu tempo, use o seu dinheiro para fazer treinamentos, ganhar habilidades para que você consiga ter mais informação e tenham resultados favoráveis na sua vida. Provérbios 4:7 fala no versículo Provérbios 4:23 fala sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Em outras palavras, guarde os seus sentimentos, as suas emoções, tenha inteligência emocional. Então, o capítulo 4 de Provérbios fala para buscar o conhecimento e também guardar os sentimentos. Você precisa guardar as informações e buscar informações e guardar as suas emoções, os seus sentimentos, para que você possa tomar decisões inteligentes e assumir a responsabilidade pelas suas decisões. É você que decide se vai ser sensato ou insensato, mas a insensatez vai arruinar a vida do homem. E a culpa pela ruína não pode ser contra Deus. Isso se chama vitimismo. O vitimismo é quando a pessoa se coloca como vítima das situações que ela mesma produziu. Mas ao invés dela assumir a culpa, ela coloca a culpa em outra pessoa. Ela coloca a culpa nos pais, coloca a culpa no tempo, coloca a culpa em qualquer situação, mas ela mesma não olha para a sua insensatez, para aquilo que ela deixou de fazer. E tem muitas pessoas que se voltam contra o Senhor e dizem: é Deus que não me abençoa. Deus quer que todos sejam abençoados e por isso ele deixou a sua palavra escrita. O próprio estudo de Provérbios que está sendo feito aqui no canal, esses outros vídeos de outras séries que foram gravadas anteriormente, mostram que todo o texto de Provérbios está o tempo todo ensinando habilidades para que as pessoas prosperem, para que as pessoas enriqueçam, para que as pessoas tenham uma vida próspera. E prosperidade não está falando apenas de dinheiro, está falando a respeito de todas as áreas da vida. Prosperar é ter crescimento, desenvolvimento no relacionamento conjugal, nos negócios, na saúde, na é, é, no estabelecimento de amizades, no fugir
da prostituição, de situações que trazem prejuízo na vida conjugal, de fugir de ser fiador, de emprestar o dinheiro para que você fuja das situações que podem trazer prejuízos financeiros. Todo o texto de Provérbios vai trazendo ensinos para que as pessoas tenham conhecimento e possam tomar decisões inteligentes. Mas cada pessoa é responsável por estudar esses conhecimentos e aplicar na sua vida e obter os bons resultados e não ser vitimista ou deixar de observar esses mandamentos, tomar decisões insensatas e depois querer lançar a culpa em Deus, como se e até mesmo ficar irada contra Deus, como se Deus tivesse alguma parte nisso, sendo que Deus já fez a sua parte de deixar a palavra para meditação e conhecimento de todos. O quarto recorte fala sobre riqueza e pobreza. O versículo 4: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Esse versículo 4 já nos mostra como o texto de Provérbios incentiva as pessoas a buscarem riqueza. A riqueza não é apenas financeira. A riqueza é de valor. A riqueza é de princípios que você defende na sua vida. A riqueza é de valores como honestidade, transparência, fidelidade no matrimônio, preocupação com os filhos, ter bondade com relação ao próximo, ter bondade com relação a quem precisa da sua ajuda, a quem precisa do seu apoio. Agora, uma pessoa que é pobre de valores, uma pessoa que é ordinária, que não valoriza o seu casamento, que trai o seu cônjuge, que não se preocupa em desenvolver novas habilidades para crescer o seu negócio, mas aceita a sua estabilidade, aceita a sua estagnação. Uma pessoa que não se preocupa em aumentar o relacionamento com Deus, uma pessoa que ignora a leitura da palavra, ignora, negocia, não é por inteiro de Deus, não é íntegra com Deus, mas é uma pessoa que fala uma mentirinha aqui, um contrato aqui que a gente faça para ganhar um lucro um pouco maior, dependendo do cliente que não sabe, não tem muita informação, que tem algumas pessoas que falam, aquele cliente ali, ele é meio tapado, ele não sabe se eu vender esse produto que é inferior pelo valor do outro produto superior, ele vai aceitar. Então vamos enganar esse cliente. Aquela pessoa que faz esses tipos de coisa, que negocia com a integridade, são pessoas que são pobres. Agora, até o amigo do pobre o abandona. Quando você é amigo de alguém que vive na pobreza, que não tem valores para te oferecer, você vai se afastar dele. Agora, as pessoas que têm riqueza, riqueza significa ter o que oferecer, ter valor, ter o que dar. O que traz os amigos é justamente isso. É você ter o que oferecer, é você ter o que dar. Então a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Versículo 6: muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. Mais um versículo que fala a respeito da importância da riqueza, porque o governante sempre é alguém que tem riqueza. É sempre alguém que está com o poder sobre o orçamento público. E muitos adulam o governante, nos fala que muitas pessoas querem agradar o governante. E todos são amigos de quem dá presente. Se você tem condições de ajudar as pessoas, presenteando as pessoas, é isso que traz amigos. O que o versículo 6 está falando está repetindo a ideia do versículo 4. Por isso, ter riqueza é importante. Por isso, ter riqueza é fundamental. É com a riqueza que nós fazemos a diferença
na vida de mais pessoas. O que o versículo 4 e 5 nos ensinam é que ninguém nasce para viver como uma árvore seca que não gera nenhum fruto. Nós fomos criados por Deus para produzirmos riqueza, para produzirmos frutos, para produzirmos valores que façam que podem dar vida para as pessoas, que podem trazer saúde na alma das pessoas, que podem trazer o pão, a água para aquele que está faminto, para aquele que está sedento, que pode trazer a roupa para aquele que está com frio. Para fazer tudo isso, nós precisamos crescer e prosperar. Quanto mais você tem riqueza e prospera, mais você pode ajudar. Muitas pessoas não têm essa mentalidade de eu quero enriquecer, porque se eu enriquecer, eu vou me desviar de Deus. Mas você já parou para pensar que se você enriquecer, você pode ajudar nos países da África? Você pode mandar um avião cheio de roupas, cheio de comida, para que as pessoas que estão em situação de fome, de peste, cheio de remédios, para que as pessoas possam receber a cura das suas doenças? Quando você cruza os braços e fala, o importante é que eu estou bem, você mostra uma atitude de pobreza. Você está preocupado exclusivamente com o seu interesse. Você não está preocupado com fazer o bem. Jesus, quando estava na terra, fez 2 multiplicações de pães. Ali Jesus estava mostrando, eu uso o meu poder e a minha riqueza para alimentar aqueles que precisam de alimento. Jesus estava na terra operando curas, milagres, expulsando os demônios, trazendo libertação para as pessoas. Estava sempre compartilhando a sua riqueza, fazendo a diferença na terra, e por essa razão muitos estavam ali à sua volta. Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Veja que quando a pessoa está em uma situação de pobreza, ela vai ser desprezada, ela vai ser esquecida, ela não vai poder fazer nada por ninguém e também não vai e ainda vai sofrer o desprezo, a solidão, o isolamento, vai passar por todas essas situações. O que o versículo 7 está dizendo, nós podemos pensar assim: vale a pena você continuar sendo pobre? Vale a pena você continuar de braços cruzados? Vale a pena você esperar? O versículo 7 fala: não espere nada de ninguém. Quando você não tem nada a oferecer, é você que vai ter que se esforçar para provar que tem alguma coisa a oferecer. É você que vai ter que mostrar que o seu plano, que o seu projeto de negócio vale a pena ser investido, para que o rico venha e invista em você. É você que vai ter que estudar mais, ficar acordado mais madrugadas e provar que aqui você veio. Porque quando virem a sua pobreza, num primeiro momento, as pessoas vão dizer, é pobre, então é improdutivo, não tem nada aqui, e vão fugir de você. Cabe a você, que está passando por uma situação de pobreza, encontrar o caminho, se esforçar e não, o meu projeto tem viabilidade. Cabe ao pobre também, se não tem um projeto, alguma coisa assim, se esforçar para encontrar a pessoa que vai lhe ajudar. O versículo 7, ele é um versículo que fala o que acontece em geral, mas nós sabemos que existem as exceções. Quando você abre a Bíblia em João, no capítulo 5, você vê a história do paralítico do tanque de Betesda. O texto nos revela que aquele homem estava naquela cadeira de rodas há 38 anos e que,
Quando ele chegava no tanque de Betesda, quando um anjo descia e tocava naquelas águas, a primeira pessoa que entrava naquele tanque recebia a cura. Jesus aparece ao lado dele e pergunta: queres ser curado? Quando ele escuta essa pergunta, ao invés dele dizer sim, eu quero, o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta, ao invés dele dizer isso, ele disse: todas as vezes que eu venho aqui e as águas são agitadas, entra alguém antes de mim e eu nunca consigo. Ele estava há tantos anos naquela condição miserável que ele só conseguia acreditar que sempre seria assim. Estava do lado dele Jesus, podendo ajudá-lo, e ele não conseguiu perceber, não conseguiu pegar ajuda. Assim é. Por que eu estou falando dessa história? Porque ele estava pobre de mentalidade. Muitas vezes, nós não conseguimos perceber que Deus está perto de nós dizendo: pede o que você quer porque eu vou te dar. Muitas vezes nós colocamos uma trava nos nossos projetos e nós dizemos: nem mesmo Deus pode me ajudar nessa situação. E quando nós abrimos a boca ou pensamos que nem Deus pode nos ajudar em uma situação, aquilo de fato acontece, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você tenha fé. Se você está paralisado em alguma área da sua vida, não diga que isso está travado. Comece a orar e de colocar na mão de Deus, dizendo: Deus, na minha visão, isso não é possível, mas eu quero me colocar por inteiro no Senhor. Eu quero ser íntegro diante do Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é todo-poderoso e pode fazer a mudança na minha vida em relação a qualquer negócio, porque para o Senhor nada é impossível. Comece a dizer isso. Passe por cima dessa mentalidade pobre de não acreditar e não entender que o Senhor pode ajudá-lo e quer ajudá-lo. Cabe a você colocar tudo na mão de Deus. E é o próprio Deus que, na lei da terra, o pobre, quando procura as pessoas, ele é esquecido, ele é desprezado. Mas na lei de Deus, o pobre, quando coloca a sua causa diante de Deus, Deus levanta o rico, levanta o sábio, levanta o próximo e diz para você: eu estou aqui porque Deus mandou eu ajudá-lo. Deus mandou eu levantar você. Pela lei da terra, o pobre é desprezado, até pelos seus parentes e muito mais pelos seus amigos. Vai pedir ajuda e não vai encontrar, mas em Deus você vai encontrar. Seja íntegro, inteiro em Deus, e Deus vai lhe ajudar. Versículo 17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Esse versículo nos mostra que Deus, ele ama ajudar aqueles que precisam da sua ajuda. Porque o pobre é aquele que precisa de ajuda, e Deus ama ajudar. Por isso que aquele que trata bem os pobres, que está ajudando os pobres, Deus não vai deixar essa pessoa sem receber um pagamento. Quando Deus vê que você está tratando bem os pobres, que você está ajudando as pessoas, demonstrando amor e compartilhando amor por meio de atos, gestos reais, porque não adianta a pessoa falar: Deus abençoe a sua vida, e não der alguma coisa para o pobre. Lá em Tiago, ele ensina: do que adianta você dizer esteja com Deus e se aqueça, se o pobre não tem cobertores e não tem vestes, e a pessoa pode dar e não dá? A fé sem obras é morta. As obras mostram que a fé é viva. As obras revelam
que você realmente acredita naquilo que você fala. Quando você acredita no que você fala, você faz. Então, quem trata bem os pobres está fazendo algo que corresponde ao desejo de Deus. Deus sempre quer ajudar os pobres. Por isso que no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, ele fala: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Os pobres são os que precisam, são os que reconhecem que realmente precisam de Deus. Tem muitas pessoas que, porque são ricas no aspecto financeiro, pensam que não precisam de Deus. Esses são pessoas que se julgam superiores às outras pessoas. Mas aqueles que são pobres de espírito, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, eles receberão o reino de Deus. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. Deus sempre vai recompensar e Ele o recompensará. Deus recompensa quem ajuda o pobre porque o projeto de Deus é alcançar todas as pessoas. Se pararmos para pensar bem, todos nós somos pobres porque estamos afastados de Deus. E só por meio de Jesus Cristo podemos alcançar o reino dos céus. Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar para que nós alcançássemos a salvação. Então, todo o projeto de Deus é sobre alcançar os pobres, para que possam estar com Ele, alcançar os pobres, para que possam ter relacionamento com Deus e vida espiritual plena. E da vida espiritual plena vem outras consequências: a saúde plena, o casamento pleno, os negócios em plenitude. Tudo que Deus deseja é que as pessoas tenham vida com abundância. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus falou que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida em abundância. Então o Senhor está dedicado em ajudar aqueles que precisam dele. E se você ajuda os que precisam de provisão, aqueles que precisam de ajuda, você está fazendo o que Deus mais ama. E Deus sempre recompensará aquele que faz isso. Versículo 22. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O que o versículo 22 fala que o que se espera ver nas pessoas é, se elas têm amor, é que esse amor que elas têm seja um amor constante. Perene é algo que é constante. É que a pessoa fique com amor, que as pessoas não sejam instáveis. Uma hora elas estão dispostas a ajudar e outra hora elas não estão mais dispostas. Uma hora elas mostram amor, em outra hora elas mostram ódio, raiva, rancor, ressentimento. O que se espera de um homem? O que se espera das pessoas? É que elas tenham amor constante, que você consiga sempre carregar o amor de Deus no seu coração em todo o tempo. Que esse amor seja íntegro, que seja um amor inteiro, não um amor parcial, que se revela em alguns momentos e em outros momentos deixa de existir. E melhor é ser pobre do que mentiroso. É melhor você falar a verdade, dizer que você está passando por uma situação difícil, do que mentir, querendo dizer que você é rico, querendo aparentar o que você não é. Uma aplicação desse versículo 22, quando fala melhor é ser pobre do que mentiroso, pode ser aplicada com relação àquelas pessoas que pegam todo o seu dinheiro, financiam um carro caríssimo, que está além das suas possibilidades de pagamento, só com o propósito de parecer diante das pessoas, dos seus amigos, que está bem financeiramente. Tem pessoas que compram roupas caríssimas, de grifes e de marca, com a finalidade de parecer o que na verdade não corresponde à sua verdade. Pessoas que compram telefones celulares e já compram com a intenção de não pagar. Compram
sabendo que não podem pagar, mas colocam no cartão de crédito, assumam a primeira parcela e depois vão nas ruas e dizem: olha o meu telefone celular novo, olha o meu carro novo, olha as, essa camisa, essa roupa nova que eu comprei. Mas a pessoa sabe que ela não tem condição de sustentar aquilo. Quando a pessoa faz isso, ela está sendo mentirosa. Ela está querendo enganar as pessoas, usando roupas, veículos, celulares, produtos que ela não tem condição de manter e sustentar. É melhor ser pobre, é melhor você não estar com a roupa de grife, é melhor você não estar com aquele carro importado, com aquelas coisas que você não tem de fato condições de manter, do que mentiroso. Quando você mente a respeito do que você não pode sustentar, logo as suas finanças vão tropeçar. Muitas pessoas, sabe por que esse versículo é importante? Uma pesquisa sobre os imóveis mostra que lá em São Paulo existe uma pesquisa que mostra que todos os meses 70 mil imóveis são devolvidos para o sistema financeiro de habitação por inadimplência, falta de pagamento. A pessoa não tinha a receita financeira, a estabilidade para comprar a casa própria, mas ela foi e fez um financiamento. Com 3 prestações que você não paga, o banco retoma aquela propriedade. E a pessoa perde toda a entrada que deu, perde todo esforço. Muitas vezes a pessoa colocou móveis, colocou tudo ali dentro, mas ela caiu naquela situação porque não fez o cálculo adequado. E eu não estou falando daquelas pessoas que estavam bem financeiramente em um momento, depois ficaram 10, 20 anos pagando e depois caíram nessa situação. Eu estou falando de pessoas que já sabiam que não podiam fazer, mas falaram assim: vamos fazer. E ficaram com a propriedade 3 meses. Pagaram a primeira parcela e depois não pagaram mais nenhuma. Tem várias pessoas que perdem o carro por esse motivo. Então, é melhor você estar pobre do que ser mentiroso. Se você quer avançar um outro nível, que seja com integridade. O quinto recorte fala sobre as mentiras. Versículo 5 fala: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. O versículo 9 praticamente repete o versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Então, aquele que mente não escapa da mentira. Logo, se revelará a verdade. Aquele que mente perece. Por que perece? Quando você mente a respeito da sua real condição, você não vai conseguir se manter, você não vai conseguir se sustentar nela. Você vai perecer. E o versículo 28, ainda sobre mentira. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Ou seja, a testemunha corrupta, que é corrompida, que é mentirosa, que é falsa, ela brinca com a justiça pensando que a justiça nunca vai ser revelada. Mas a justiça em algum momento se revela. E a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. A boca de quem faz o mal tem fome, tem anseio, vontade de saber mais a respeito das coisas erradas. O sexto recorte fala sobre sabedoria. Então, no quinto recorte, fala fuja da mentira. E o quinto recorte também ensina uma coisa: se você sabe que uma pessoa é mentirosa, fuja dela. Porque quem mente uma vez, ela vai mentir para você. A testemunha falsa, a pessoa que vive contando mentiras, ela vai ser assim com você também. E você corre um sério risco de ser prejudicado pelas mentiras dela. O sexto recorte fala sobre sabedoria. O versículo 8: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Em outras palavras, o versículo 8 fala: ame a sabedoria, alimente o entendimento, porque quem tem sabedoria e quem tem entendimento ama a si próprio e vai prosperar. Versículo 11:
A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. O versículo 11 está falando especialmente a respeito da paciência. Mas ele está aqui no recorte com a sabedoria porque ter paciência é uma forma de sabedoria. Como nós lemos no versículo 2, que sobre a pressa, aquele que se precipita perde o caminho. Não é bom você ter zelo sem conhecimento. Ou seja, aquele que espera as coisas no seu tempo certo, sem ter pressa, aguardando passo a passo o seu crescimento, é aquele que é sábio, é aquele que não vai errar no seu caminho, vai encontrar o caminho certo, porque vai ter tempo de perceber uma falha, um erro, um tropeço para corrigir a rota. Então, aquele que tem paciência é aquele que vai preservar a sua vida. Numa briga de trânsito, ele foge, ele não fica envolvido naquilo. Foge de uma bala perdida pela raiva de uma pessoa que está desequilibrada, que saiu naquele dia com algum problema pessoal que não está sabendo lidar. Então a sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Entrar em uma discussão, ficar batendo boca com pessoas que estão desequilibradas, não leva a nada. Ignore as pessoas que querem trazer problemas para a sua vida e prossiga o seu caminho. O tempo que você perderia entrando na discussão é o tempo que você ganhará fazendo as coisas para você mesmo. Versículo 12: A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Esse versículo está aqui com a sabedoria, porque tem pessoas que ficam com raiva de quem está na liderança. O rei representa o pastor, o padre, o chefe, o superior, o empregador, o patrão. A ira de quem está na liderança é como o rugido do leão. A pessoa tem o poder de decidir a sua vida. E tem pessoas que são tolas, que se levantam contra o superior hierárquico, dizendo assim, falando, xingando, falando palavras inadequadas, porque são tolas. Tem pessoas que não conseguem parar em um emprego, não conseguem montar um negócio porque maltratam os clientes, porque não sabem respeitar a pessoa que está com o poder de decidir pelo seu bem. A ira do rei é como o rugido do leão. O rugido do leão. O leão ruge quando está com fome e a fúria do leão é grande. Em outras palavras, se você for tolo, se você não entender que você precisa, que existem pessoas que estão na liderança, que você precisa se alinhar com relação aos mandamentos, que você vai ter prejuízos com isso, você vai passar por problemas sérios e difíceis. Mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O orvalho sobre a relva molha a relva, faz com que a relva cresça, faz com que a relva tenha prosperidade. Aqui é uma metáfora, uma comparação. Quando você consegue a bondade do seu pastor, do padre, do seu empregador, do seu líder, do seu cliente, você vai receber o bem. Parece um versículo que está falando alguma coisa óbvia, mas tem pessoas que têm dificuldades em respeitar regras, respeitar mandamentos, que vivem o tempo todo violando regras. Parece que elas nasceram com raiva de terem que obedecer regras, não aceitam regras. Esse versículo também pode ser aplicado para quem o rei aqui pode ser o pai, pode ser a mãe. O rei aqui, né, ou a rainha, pode ser a esposa ou o marido. A ira do seu marido é como o rugido do leão. Se você provocar o seu marido a ira, você vai ter prejuízos. Você pode perder o seu casamento. Você que é marido, se você não respeita o reinado da sua esposa, aquilo que ela cuida da casa, você também pode perder o seu casamento. Mas a bondade da outra pessoa é como orvalho sobre a relva. Procure incentivar as pessoas a serem boas com você.
Seja bom, seja boa com as pessoas. Mas ser bom com as pessoas e ser boa com as pessoas não significa ser bonzinho, boazinha. Porque a pessoa que é boazinha é a pessoa que toma muitos prejuízos na vida. Diga não para aquilo que você precisa dizer não para a pessoa. Não gaste o seu tempo, se você tem algo para fazer para você, para fazer aquilo que a outra pessoa quer que você faça para ela. Tem pessoas que ligam para as outras pessoas para tomar o tempo da outra pessoa. Para ficarem, por exemplo, a pessoa está na casa dela, não tem nada para fazer, não quer prosperar, você está cheio de coisas para fazer e ela fala: vem na minha casa para a gente ficar conversando. E a conversa é jogar conversa fora. Não dê o seu tempo para essas pessoas. Tem aquela pessoa que fala: vou tomar dinheiro emprestado, vou pedir para ele. Daí a pessoa fala: ah, o meu compromisso é ser bonzinho, o meu compromisso é ser boazinha. O livro de Provérbios fala para você não assumir fiança, para você não fazer empréstimo a ninguém. O livro de Provérbios fala que se você quer fazer alguma coisa para alguém, que seja uma doação. Se você quer ajudar uma pessoa, certifique-se de que você tem condição e, se você entender que deve, ajude a pessoa dando para que a pessoa consiga aquilo que ela está buscando. Mas o empréstimo tem que ser feito pelo banco. Você deve encaminhar a pessoa para o banco. A não ser que você tenha muita certeza de que aquela pessoa é honesta, é íntegra e vai lhe pagar. Isso tudo depende da avaliação que você vai fazer no caso real que chegar até você. E mesmo que a pessoa seja íntegra e honesta e seja uma boa pagadora, você tem que estar pronto, se você fizer empréstimo, para aceitar que aquilo vai ser uma doação. Se a pessoa não me pagar, mesmo assim, eu não vou ficar irritado e vai ficar tudo bem. Porque se você tiver algum pensamento de: se essa pessoa não me pagar, eu vou ficar chateado, não faça. Você não precisa ser bonzinho e não precisa ser boazinha de fazer aquilo que vai fazer um mal para você. Versículo 16: quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Fala sobre a importância de respeitar os mandamentos. O 20: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. O 25: açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O versículo 25 fala: você tem que aplicar a disciplina naquele que faz a coisa errada, para que as pessoas que estão à volta vejam o que acontece com quem faz a coisa errada, para que eles aprendam vendo a aplicação da punição para aquele que errou. E a parte B fala que se você repreender o homem de discernimento, que é aquele que discernimento é a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Se você repreende um homem que sabe diferenciar o bem do mal, ele vai crescer em conhecimento. Ele vai aprender mais. E o versículo 27 fala: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Voltando aqui no versículo 25, o homem de discernimento é o homem que se preocupa em fazer a coisa correta. Quando você repreende ele, ele vai aprender. Agora, o tolo, você repreende ele e ele fica com raiva de você. Mas o homem de discernimento, que é o que sabe diferenciar entre o bem e o mal, quando você corrigi-lo, ele vai entender que você fez aquela correção e que aquela correção é melhor para ele. Porque o homem de discernimento, ele se preocupa em fazer a coisa certa. O homem de discernimento, ele se preocupa em estar no caminho certo. O sétimo recorte fala sobre o silêncio dos bons. Eu coloquei o silêncio dos bons pelo seguinte: vamos ler o versículo 10. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Esse versículo nos fala o que acontece no campo da realidade. No mundo real, muitas vezes nós vemos pessoas
governando o país, governando o estado, governando o município, governando, sendo líder em uma empresa, recebendo promoção dentro de uma dentro de uma empresa, sendo que aquela pessoa não é a pessoa mais adequada para estar ali. Aquela pessoa não tem preparo, aquela pessoa não é a melhor pessoa e as pessoas olham e dizem: como é que essa pessoa conseguiu chegar nesse cargo dentro dessa empresa? Como é que essa pessoa conseguiu se tornar o prefeito, o governador, o presidente desse país? Como que isso aconteceu? As pessoas olham e veem pelas decisões que vão sendo tomadas que o caminho vai sendo sempre o pior caminho. E não fica bem o tolo viver no luxo. Em outras palavras, quando você vê uma pessoa tola vivendo no luxo, vivendo bem, você fala: como que essa pessoa está ali? Quanto pior é o servo dominar príncipes. Como que uma pessoa que não tem estudo, não tem conhecimento, não tem condição de estar naquela posição, está dominando sobre os príncipes? Os príncipes são as pessoas que fazem a coisa boa, são as pessoas que são íntegras, são as pessoas que são sinceras, honestas, verdadeiras. Diante de Deus, os príncipes são aqueles que são íntegros, que fazem a coisa certa. Mas quando nós olhamos muitas vezes, em geral, à nossa volta, nós percebemos que muitas pessoas que são tolas, que não seguem a Deus, que não fazem a coisa certa, têm fama, têm poder, têm dinheiro, exercem influência na terra. E isso não faz nenhum sentido. Não fica bem que o tolo, que aqueles que andam longe de Deus, vivam no luxo, tenham tantas coisas, tantas riquezas, tanto poder de influência, e pior do que isso é o servo, aqueles que são escravos do pecado, dominarem sobre os príncipes. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do silêncio dos bons. Você que é bom, que segue a Deus, que faz a obra de Deus, que caminha com Deus, é príncipe diante de Deus. E muitas vezes está ali padecendo, sofrendo. Por quê? Porque os bons têm ficado em silêncio. Os ímpios, eles não calam a boca. Eles fazem de tudo para divulgar as suas ideias, para falar a respeito dos seus projetos. E eles vão divulgando, divulgando, divulgando e crescendo e prosperando, fazendo as coisas erradas. Eles expõem na internet todas as suas maldades e vão tomando liderança, controle e poder, influenciando pessoas a serem seus escravos, a seguirem os seus movimentos, a votarem nelas, por meio da sedução das suas palavras, por meio das suas mentiras. Enquanto isso, os príncipes calam-se, não falam a respeito do evangelho, não anunciam Jesus, não anunciam a importância da integridade, da sinceridade, da honestidade. Veja quanto combate tem sido levantado contra o casamento, quanto combate tem sido levantado contra a Bíblia, quanto combate tem sido levantado contra a verdade, contra o ser honesto, e quanto o mundo vem crescendo em falta de integridade, no desrespeito aos direitos das pessoas, na injustiça. Por que isso tem crescido? Por causa do silêncio dos bons. Então, eu fiz esse recorte, o sétimo recorte, com base no versículo 10, para dizer: a gente olha no mundo e pensa, mas essa pessoa não deveria estar aqui. Ela está vivendo muito bem e ela só ensina coisas que não prestam. É uma pessoa que é tola. E ela está vivendo no luxo, está vivendo muito bem. Pior do que isso, tem servos, pessoas que nem deveriam estar governando, mas estão dominando sobre os príncipes, porque os príncipes ficam calados, os príncipes ficam em silêncio, os príncipes não reagem, os príncipes não se movimentam. Então o que ocorre, o que acontece no mundo?
é essa situação que nós podemos dizer que é absurda, que provoca um choque nas pessoas, quando elas olham e falam: como que essa pessoa está no luxo? Como que essa pessoa está governando e reinando? Isso acontece pelo silêncio dos bons. Isso traz um desafio. O que eu posso fazer hoje para mudar isso? Eu preciso falar a respeito da palavra de Deus. Eu preciso falar a respeito de Jesus. Eu preciso defender a integridade. Eu preciso falar a respeito do valor do casamento. Eu preciso dizer para aquelas pessoas que estão fornicando: isso que você está fazendo é fornicação. E você está criando uma condição no seu corpo de dependência, de sexo com vários parceiros, com várias parceiras, e isso vai dificultar mais tarde que você consiga ser fiel e que você consiga se satisfazer com seu esposo ou com a sua esposa. É você que está destruindo a felicidade no casamento. Não é o casamento que tem problema. São as pessoas que não valorizam a sua própria vida e que desprezam os mandamentos, que tornam aquilo que é bom em algo mal. O vício em coisas erradas é que gera a destruição. Portanto, o silêncio dos bons produz esse absurdo que nós lemos no versículo 10. Não fica bem o tolo viver no luxo, mas na prática, na vida real, nós vemos isso acontecendo muitas vezes. Pior é o servo dominar sobre príncipes, e nós vemos que muitas vezes a pessoa que está ali, que consegue vencer uma eleição, vence uma eleição quando nem deveria estar ali onde está. O oitavo recorte fala sobre a esposa briguenta e a esposa prudente. Tem dois versículos que falam, um sobre a esposa briguenta e o outro sobre a esposa prudente. O versículo 13 fala na primeira parte: o filho tolo é a ruína de seu pai. Mas é a segunda parte que nós estamos destacando aqui. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Então, a esposa briguenta, imagine uma goteira constante. Como é irritante aquela gotícula que vai caindo e fica ali, pingando, trazendo aquele barulho que fica o tempo todo martelando na sua cabeça. Salomão aqui fez uma comparação para chamar a atenção das mulheres, para dizer a elas: olha como você trata o seu marido, olha como você age no seu relacionamento, que você pode estar como uma goteira que está ali incomodando seu esposo. Olha como você se relaciona com ele. Seja uma mulher sábia. Vamos lembrar de Provérbios 14:1. A mulher tola destrói a sua casa pelas próprias mãos, mas a sábia edifica a sua casa. Versículo 14 fala sobre a esposa prudente. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, Provérbios, capítulo 19, versículo 14, nos fala que as casas e as riquezas você pode receber do pai, dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. O que significa que a esposa prudente vem do Senhor? Significa que se você orar, Deus vai trazer uma esposa na porta da sua casa? Não, significa isso não. Porque tem algumas pessoas, eu estou falando isso aqui, porque tem algumas pessoas que leem esse versículo e falam: eu vou orar e Deus vai trazer uma esposa. E esse versículo significa o seguinte: a esposa prudente vem do Senhor. Significa que se você buscar ao Senhor, e se você conhecer os mandamentos do Senhor, você vai ter informação na hora de buscar uma esposa. E você vai procurar na mulher que você estiver buscando para ser a sua esposa aquelas qualidades. Então, se você, por exemplo, abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 31, o capítulo 31 de Provérbios fala a respeito de 18 características da mulher virtuosa. Na série 5 minutos de meditação em Provérbios, quando eu gravei o capítulo 31, eu falei
característica por característica. Eu falei ali na série de 5 minutos de meditação em Provérbios, no capítulo 31, eu falei, vamos analisar todas as características que Provérbios 31 fala. São 18 e tem a 19ª, que é a 19ª é a mais importante. Fica no final do capítulo 31. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, você pode herdar casas e riquezas dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A esposa, que é a mulher sábia, que é a mulher que vai conseguir dar alegria no seu casamento, no seu relacionamento, é aquela que vem do Senhor, significa, é aquela que está de acordo com os ensinamentos do Senhor. Então é você que tem que meditar em Provérbios, ler a palavra, ter comunhão com Deus, para que você consiga identificar na mulher que você vai namorar se ela tem ou não aquelas qualidades que Provérbios 31 fala. Porque tem pessoas que escolhem a esposa pelo tamanho do decote. Quanto maior o decote, quanto maior a visibilidade daquela mulher, quanto mais ela chama atenção, mais aquele homem vai se entregando para essa mulher. E essa mulher é a mulher que, se você está sendo atraído pelo decote dela, muitos outros homens estão sendo atraídos também por isso. Você corre um sério risco de sofrer uma traição, porque a pessoa, uma mulher assim, é assediada constantemente. Ela está o tempo todo chamando atenção. E quando a pessoa se veste dessa forma, ela tem a intenção de chamar a atenção de outros homens. Então, se você escolher uma mulher pelo tamanho do decote, você está indo por um caminho mau. Lá em Provérbios 31 fala que a mulher que é virtuosa, ela só faz bem ao seu marido e ela teme ao Senhor. Então ela vai se vestir com modéstia. Então, quando o versículo fala a esposa prudente vem do Senhor, está dizendo, seja sábio, procure uma esposa que esteja de conformidade com a palavra de Deus, que esteja de conformidade com os mandamentos do Senhor. Nós temos na Bíblia o exemplo de Sansão, lá no livro de Juízes, no capítulo 15, nós vemos ali a história de Sansão. Ele desprezou os conselhos dos seus pais e preferiu tomar mulheres que não eram de Israel. Aquele texto, quando fala que ele escolheu uma timinita e depois ele escolheu Dalila, que era uma mulher que também não era de Israel, Israel simboliza quem é de Deus. E as mulheres de fora simbolizam pessoas que não estão alinhadas com Deus. Ele teve 3 mulheres, uma timinita, depois ele se envolveu com uma prostituta e depois, por último, ele se envolveu com Dalila, que foi a sua destruição. Nas 3 vezes ele desobedeceu os pais, ele não observou os mandamentos do Senhor. Escolheu mulheres que não eram para si e acabou sofrendo prejuízo. O 9º recorte fala sobre a preguiça. Versículo 15, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Lá em Provérbios, no capítulo 6, nós vemos que no versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Ela recolhe no verão para ter durante o período do inverno. Um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, um pouco para adormecer, e assim a fome lhe virá como um ladrão. Veja que o texto de Provérbios 6 fala que quando você se entrega à preguiça, quando você se entrega ao sono profundo, você vai passar necessidade porque vai chegar o tempo em que você precisa da provisão, mas você não plantou, você não fez.
a preparação para ter abundância. Versículo 24: o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Mais uma vez falando sobre o preguiçoso. Ele não quer fazer o que precisa ser feito. É isso que o versículo 24 está dizendo. Quando ele é colocado no seu trabalho, ele não faz o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Combate aqui a preguiça. 10º recorte fala sobre a disciplina e o amor aos filhos. 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. O que o versículo 18 está falando é: se você não disciplina o seu filho, é como se você é como alguém que quer ver o filho morrer. A parte B do versículo fala assim: não queiras a morte dele. Se você não corrige o seu filho, você está dizendo: pode morrer. Se você tomar uma decisão errada, você vai cair, você vai tropeçar, você pode morrer sendo tolo, mas eu não vou corrigir você. O versículo 18 está falando: se você ama o seu filho, se você não quer que ele morra, você vai disciplinar ele. Porque quando você disciplina o seu filho, existe esperança de que ele vai ser uma pessoa boa e que vai se escapar do mal. Por que o versículo fala aqui a disciplina? Nisso há esperança. Nem sempre você vai disciplinar o seu filho e você vai garantir que ele escape da morte. Tem pais que disciplinam o filho, mas mesmo assim o filho faz a coisa errada. Por decisão dele, por decisão dela. Mas pelo menos você vai ter a consciência tranquila. Eu eduquei, eu fiz a minha parte, eu coloquei disciplina. Foi ele, foi ela que resolveram andar pelo caminho errado. Quando você disciplina, você não tem a garantia de que o seu filho vai escapar da morte. Quando você disciplina, você aumenta a chance de que ele não morra. Você dá esperança. Não queiras a morte dele. E esse 10º recorte é para aquele pai, é para aquela mãe que ensinou o filho e a filha e hoje está sofrendo porque o filho e a filha que foi ensinado na palavra, no caminho, está andando por um caminho torto. Não se culpe. Se você fez a sua parte, você fez o que estava ao seu alcance. Se ele ou se ela decidiram seguir o caminho do erro, você sabe que você fez o que lhe cabia. Você não pode mudar o seu filho. Você não pode mudar a sua filha. Depois que ele se torna adulto, que ela se torna adulta, eles seguem o caminho deles. E uma aplicação no reverso, revertendo a situação. Tem muitos filhos que querem mudar os pais. Você não vai mudar o seu pai, você não vai mudar a sua mãe. O melhor que você pode fazer é seguir a sua vida, fazendo a coisa certa. Isso aqui é uma aplicação, estendendo uma aplicação desse versículo. Mas faça a sua parte, discipline os seus filhos. Você aumenta as chances dele seguir no caminho certo. Mas você não garante isso. Os seus filhos são seus filhos. E vocês que são filhos também não queiram mudar os seus pais. Porque tem muitos pais que são teimosos e fazem coisas que não são corretas. De repente, você quer mudá-los. Você não vai mudá-los. Apenas seja íntegro o tempo todo. Fale sempre o que precisa ser dito. E faça sempre o que precisa ser feito. Faça e fale o melhor que você pode. Mas não carregue a dor de querer mudar quem não quer ser mudado. Você não merece carregar essa dor. Essa dor não é sua. Você fez a sua parte. O 11º recorte é: não poupe o tolo. O versículo 19 fala: o homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. O versículo 19 fala: se uma pessoa faz uma coisa errada e ela tem um gênio difícil, uma pessoa difícil de lidar, deixe a pessoa sofrer e quebrar a cara.
deixe ela pagar a consequência, deixe que ela seja castigada, deixe que ela perca o dinheiro, deixe que ela sofra. Porque se você poupá-la do castigo, ela vai precisar novamente que você poupe. Você vai ter que ser uma babá daquela pessoa pelo resto da vida. Você tem que deixar a pessoa sofrer as consequências dos seus atos para que ela sofra as consequências e aprenda a seguir pelo caminho certo. E o 12º recorte fala sobre os castigos. Versículo 29. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Então, juntando o versículo 29, o 12º recorte com o 11º, se uma pessoa é tola, ela merece receber o castigo. Deixe que ela seja açoitada nas suas costas para que ela sinta a dor e aprenda a não fazer mais aquilo. Agora, se você é pai, se você é mãe, você pode ensinar, você pode instruir, você pode, claro, que se a pessoa está indo pelo caminho errado e você pode falar para ela que ela está indo pelo caminho errado, fale. O não poupar o tolo não significa que você está vendo que a pessoa está fazendo a coisa errada e você vai ficar calado, não vai falar nada. Você vai falar para a pessoa, você vai dizer para a pessoa. Mas se você percebe que a pessoa mesmo assim está insistindo, então não poupe. A pessoa está ali teimando, falando para você que ela tem razão e você já corrigiu, e ela quer fazer. Então diga, faça o que você quiser. Faça o que está no seu coração. Mas eu já lhe digo, esse caminho é um caminho mau. E deixe que a pessoa siga e sofra a pena para que ela aprenda aquilo que aprenda que ela está no, que ela realmente estava errada, para que ela consiga se convencer do seu erro. O versículo do dia é o capítulo 19, versículo 1. Esse é o versículo que eu separei de todos os versículos que nós lemos, porque ele fala que melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. A integridade é fundamental para que você tenha um bom relacionamento com Deus. Deus não aceita pessoas que vêm e servem a Ele pela metade. E se você tem um casamento, se você quer ter uma vida realmente feliz num casamento, com uma família, com pessoas que realmente vão estar à sua volta, com harmonia e com paz, você tem que agir com integridade. Você tem que estar por inteiro no seu relacionamento. Quando você abre um negócio, você tem que estar por inteiro comprometido em fazer as coisas corretas para que o seu negócio prospere. A integridade, ela é um valor de grande, um valor muito importante que nós devemos carregar em nossa vida, nos nossos relacionamentos, primeiramente com Deus e no relacionamento com o próximo. E jamais devemos abrir mão da integridade por dinheiro nenhum do mundo. Muitas pessoas fazem convites e propostas para que você se desvie do caminho certo, mas você nunca pode se render a uma paixão, a algum desejo momentâneo, a nada do que seja incorreto, porque sempre que você planta uma semente do mal, você colhe, você está plantando um terreno em que você vai ter uma colheita. Plante tudo com integridade. Seja inteiramente de Deus, inteiramente do seu marido, inteiramente da sua esposa, inteiramente ligado aos seus filhos, em ser pai 100%, em ser mãe 100%, inteiramente comprometido com seu cliente, fazendo sempre o melhor no seu trabalho, naquilo que você faz. Inteiro, se você é empregado e decidiu trabalhar, ganhar o seu sustento dessa forma, inteiro na sua honestidade, naquilo que você faz dentro da empresa em que você trabalha. Você pode até enganar o seu patrão, furtando, roubando, enganando, mas isso vai se tornar um hábito na sua vida, de enganar, trapacear, e quando você menos espera, no trabalho você furta, no casamento você trai, no relacionamento com Deus você não devolve o dízimo de maneira completa, integral. E a questão do dízimo, ela não é uma questão ligada a dinheiro. Ela é uma questão ligada à gratidão que você tem a Deus por ter colocado as pessoas que estão ali na liderança da igreja.
e no compromisso que você assume de fazer com que a palavra seja divulgada para mais pessoas. Então, quando você não é inteiro com Deus, em alguma parte da sua vida, você começa a abrir brechas e começa a defender que você não precisa ser tão correto aqui e ali e lá, e quando você vê, você está com a vida completamente desestruturada, desorganizada, porque você não atentou para a integridade. O versículo 1 fala que é melhor ser o pobre que vive com integridade, não porque está dizendo que é bom ser pobre. Todo o texto de Provérbios ensina que o bom é que você seja rico, porque o rico pode ajudar, pode abençoar, pode dar roupa, comida, água para as pessoas que precisam. Imagina o pobre, ele não tem nada para oferecer. Ele não pode ajudar ninguém. A pior parte da pobreza é que você não pode ajudar ninguém. Não pode ajudar a si próprio, e é uma decisão da pessoa não querer ajudar a si mesma. Mas o pior de tudo é não poder ajudar a ninguém. Então, aquele que é rico pode ajuda a si mesmo e pode alcançar muitas pessoas. E o rico, na verdade, ele manifesta a glória de Deus. A glória de Deus ele é um Deus rico, que ajuda e abençoa a todos. Então, viva com integridade. E busque a riqueza, mas busque a riqueza com integridade. Buscar riqueza não é buscar a riqueza pela riqueza. É buscar a riqueza porque riqueza é crescimento. Busque crescimento. Você tem um negócio, procure ter dois. Você vai empregar mais pessoas, vai pagar mais impostos, vai ajudar mais pessoas e vai contribuir para o crescimento do seu país, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Você aprendeu algumas coisas, ensine para outras pessoas aquilo que você tem aprendido. Transborde na vida das outras pessoas aquilo que você tem recebido de bom na sua vida. Porque isso é o sinal de riqueza. Jesus transbordou todo o poder, glória e honra que ele tem e que ele trouxe quando veio aqui na Terra, compartilhando com as pessoas com quem ele caminhou. Então curta esse vídeo, comente qual foi o versículo que mais falou com você e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter crescimento espiritual e entendam o valor da integridade e possam aplicar isso nas suas vidas. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe. Amém, amém.